glória a Deus, aleluia, salve a cada irmã, nesse dia com a doce e maravilhosa paz de Cristo Jesus. Deus abençoe o teu lar, o teu final de semana, que você possa ser tocado pela palavra, amém? Estamos vivendo uns dias frios aqui no Rio Grande do Sul, né? Que Deus possa aquecer o teu coração, pois a palavra de Deus, né? Ela é luz, ela é fogo, né? Ela é lâmpada, né? Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é fogo, que ela possa quentar. Ó, tá frio, gente, chega a ser uma fumacinha, né? Que a palavra de Deus possa descongelar o teu coração, porque o nosso coração muitas vezes está frio. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará por se multiplicar a iniquidade. E um dia, um testemunho rapidinho aqui, um dia eu orava a Deus e dizia: Senhor, coloca amor no nosso coração, coloca amor no meu coração, coloca amor no coração do meu próximo. Sabe qual é que foi a resposta do Espírito Santo? Sabe qual é que foi a resposta? Não adianta tu pedir amor, ele disse. Tu tem que orar e pregar que as pessoas abandonem a iniquidade, porque por causa da iniquidade o amor se esfriará. Você está entendendo, irmãos? Então o problema não é a falta de amor, o problema é a quantidade de pecado. O pecado, ele esfria, a iniquidade, ela esfria, né? Então a palavra é fogo, ela aquece, ela tira o pecado. Então a palavra do Senhor não é do irmão Moisés, a palavra de Cristo. Eu sou um embaixador, sou pecador que nem você, careço e oro todos os dias pela misericórdia de Deus, que Ele me perdoe, que me dê força para vencer o erro, amém? Estamos focados no Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo. Com isso entremos também em Atos 24, versículo 24 e 25, que Paulo está pregando para Félix, né? Se consertar, ter o domínio próprio, a justiça e o juízo. Vou só citar o texto aqui rapidinho para nós não falar muito sem ler, amém? 24, Atos 24, no verso 24 diz assim: alguns dias depois, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e ouvir acerca da fé em Cristo. Você tem fé em Jesus? Tu crê em Jesus? Então observe a sua palavra. No 25, ó, decorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Amém? Ó, aí Félix, apavorado, disse: por enquanto, basta. Saia. Quando eu chamar conveniente, de novo te chamarei. Ou seja, depois, né? Então, ele queria ouvir acerca da fé de Cristo. Muitas vezes nós queremos ouvir a fé que nós temos em Jesus, mas quando a coisa é afinada, como se diz, a pessoa não quer mais. Com esse texto nós chegamos no Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 10, que diz assim, ó: disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus transforma a água em vinho, né? Então esses dias até saiu um comentário de uma pessoa no YouTube que eu queria virar filósofo, né? Porque por eu usar as coisas para ilustrar, e usar as coisas visíveis para ilustrar as espirituais, né? A gente não é filósofo, quem dera que fosse, né? A gente procura, né? Porque o filósofo, né, é alguém que ama o conhecimento, né? Nesse ponto eu sou um filósofo mesmo, eu amo conhecer a palavra do Senhor, né? E eu uso coisas, né, em nossa volta para nós entender o que a palavra de Deus tem para nossas vidas, amém, meus irmãos? Deu uma coisinha aqui na câmera, aqui, a minha bateria está um pouquinho fraca, irmãos, mas vai dar certo, vai dar tempo para nós concluir o vídeo. João 2, então diz no 10 que Jesus transforma água em vinho, ou seja, ele transformou, né? Que aí ele fala aqui do paladar, certo? Que as pessoas colocam primeiro o bom vinho, depois que as pessoas estão meio embriagadas, eles colocam um vinho inferior. Com isso a pessoa perde o paladar, não consegue mais discernir o que é bom, o que é ruim. Tá entendendo o que a palavra está dizendo? Então nós não podemos andar contra a palavra de Deus, nós temos que andar a favor. Se nós andar contra, nós perdemos o paladar. Nós começamos a fazer como todos fazem. As igrejas hoje evangélicas, a maioria, irmãos, eu falo sem perca nenhuma de erro. A maioria quer andar conforme o mundo anda. Isso é andar contra a palavra de Deus. E Paulo está pregando para Félix uma transformação no caráter dele. Amém? E com isso nós chegamos aqui. E esse casal fazia, eles faziam que nem os outros, só que Jesus chega e muda. Jesus não fez na vida deles como eles programaram. Oh, glória a Jesus. Muitas vezes tu programa, o provérbio já diz, provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da palavra do Senhor, da boca de Deus. Então, falando do paladar,
do paladar, porque eles perderam o paladar. Uma pessoa que está embriagada, eu era assim. Depois que tomar algumas cervejas, depois que tomar umas a mais, né? Tu não sente mais o gosto da ruim ou da boa. Qualquer um te dá qualquer porcaria, tu toma. Já tá meio embriagado. Tem muitos cristãos embriagados. Amém? Mas a palavra diz que eu tenho que ser aqui, ó. O que nós tem que ser? O que o cristão tem que ser? Mateus capítulo 5, veja bem aqui, ó. Repare como a gente anda equivocado muitas das vezes. Em um ponto aqui eu andava equivocado, não na Bíblia, e sim na ciência, no conhecimento, né? Na filosofia, como se diz. Eu andava equivocado. Aqui Mateus 5,13 diz assim, ó. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como lhe há de salgar, né? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ou seja, o sal é o sabor, usa para causar o sabor. Mas hoje, como filósofo, como uma pessoa comentou, que eu uso coisas visíveis, é uma parábola, né? Para nós entender o espiritual. Eu até notei o nome de alguns países aqui, Europa, Canadá, Estados Unidos, Noruega. São países que usam o sal para descongelar as ruas. Né? E a minha falta de conhecimento, eu não errei no pregar. Mas a minha falta de conhecimento, sabe qual é o ponto que está? No gelo. Eu achava que o gelo conservava o gelo para não descongelar. Não, o sal derrete o gelo para ele ficar mais gelado e líquido. Você está entendendo? Repare que é a pessoa não conhecer a ciência. Claro, já não tem estudo, eu não tenho, né? Mas pesquisando e ouvindo, aí um dia eu vi as pessoas botando sal. Eu vi nas reportagens, mas como pode? Os pescadores usam o sal para conservar o peixe. Aí eu comecei a me aprofundar e fui entender, né, que o sal ele derrete, o gelo fica mais gelado que ele já é, mas derrete. Então o cristão ele tem que ser, ó, vós sois o sal. O que é o sal? É aquele cristão que sendo utilizado da maneira correta, para o ponto correto, se eu usar para o peixe é uma coisa, se eu ser usado para as ruas é outra. Ou seja, eu, Moisés, você que se diz cristão, você que se diz ter fé em Cristo, nós temos que descongelar o caminho dos outros. E se o sal é posto nas ruas para descongelar, então o tráfego dos veículos começa a fluir, não patina, não atola. Às vezes eu vejo caminhoneiros, eu sou caminhoneiro, eu vejo caminhoneiros com correntes atadas atrás do caminhão, né? Que eles usam aquilo para pôr nas rodas, que eles saem fora do Brasil ou passam pelo Brasil, não são daqui. Lá eles precisam dessas correntes. Então o caminhão não atolar no gelo. Então a pessoa usa um sal. O cristão, ó, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como lhe há de salgar? Né? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então muitas vezes tem cristão que se sente pisado. Ah, o fulano me pisou, me humilhou. Eu não perdi o gosto pelo evangelho. O meu caminho com Jesus não está congelado. Você está entendendo? Então isso, se nós não andar contra a palavra de Deus, é isso, né? Andar fora da palavra de Deus, deixar o gelo congelar, ou seja, da maneira errada. Mas o gelo tem coisas que ele congela, mas tem coisas que ele descongela. Então a palavra tem que ser colocada nos momentos certos, na hora certa, para aquilo que é necessário. Primeiro lugar, salvação, morar no céu. Se vir outras bênçãos aqui, física, amém. Mas o principal é chegar no reino do céu. Esse é o ponto principal de ó, vós sois o sal da terra. Então eu tenho que descongelar os caminhos do Senhor. Não sei, se eu andar lá na Europa, eu vou ter que descongelar os corações das pessoas. Aonde eu andar, eu tenho que descongelar os corações das pessoas. No trabalho, em casa, na igreja, como vizinho, como membro da cidade, né, como um cidadão. Você está entendendo a palavra? Isso aqui é uma filosofia, um estudo, um amor profundo pelo conhecimento. É isso que nós temos que ter, conhecimento da palavra, irmãos. Que nem eu citei o sal. Eu tive que pesquisar, não fui estudar, não tenho estudo, nunca estudei, né, esse negócio de... ele falou o nome lá que eu me esqueci, o que acontece agora. E o gelo derrete, mas fica mais gelado ainda. Então o gelo não estraga o peixe, porque ele fica mais gelado ainda. Mas eu achava que conservava as pedras duras. Não. Fui conhecer e aprendi. Assim nós temos que conhecer a palavra. Deus vai te abençoar ainda mais. E você vai andar no caminho certo e não vai ter gelo nenhum que vai te estrovar na caminhada até chegar no reino de Deus. Deus abençoe você, tua vida e teu final de semana. No nome de Jesus. Paz seja no teu coração.